Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir em Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. São 8h30 e eu vou meditar um pouquinho com vocês. Diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Querido Deus, nós lemos a tua palavra, e agora, Senhor, abra, Senhor, as nossas mentes. Abra, Senhor, os nossos corações para que essa palavra possa nos curar, possa aumentar a nossa fé, possa nos corrigir, possa nos dar ânimo. O Senhor sabe, Senhor, que a cada um ela faz um efeito, às vezes diferente, mas que nessa noite faça efeito. Que esse povo, Senhor, que me ouve nessa noite, preste atenção na palavra e não em mim. Faz de mim apenas um instrumento. Em nome de Jesus. Amém. A palavra desta noite que eu gostaria de meditar com os irmãos é uma pergunta que exige resposta. Uma pergunta que exige resposta. Esse texto de Isaías, a primeira frase que ele abre o texto é: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E nós precisamos responder a essas perguntas. Nós temos algumas perguntas que são feitas desde que o homem e é inteligente. Por exemplo, quem sou eu? Eu preciso responder isso. Você precisa. Uma outra pergunta: de onde eu vim? Eu vim de onde? Do céu? Do intercurso sexual? Uma outra pergunta: por que estou aqui? Para onde eu vou depois da morte? O que é a verdadeira felicidade e como alcançá-la? Qual é o valor do sofrimento? Qual o legado que eu vou deixar
aqui na terra? Essas perguntas não são apenas perguntas filosóficas, não é? Não são. São perguntas existenciais que nós precisamos responder. E a maneira como nós respondemos a essa pergunta também determina o curso que nós vamos dar e o molde das decisões que nós vamos tomar durante a nossa vida. A maneira como eu vou me relacionar com as outras pessoas, a maneira como eu vou me relacionar comigo mesmo, a maneira como eu vou encarar a morte. Como é que eu vou fazer? Como é que eu encaro a morte? Todas essas perguntas que acabam nos incitando, né? São perguntas existenciais que nós precisamos responder. Agora agrega mais essa aqui. Quem deu crédito? Essas duas, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a força, o braço forte do Senhor? Para quem? Então veja, bem rapidamente. Isaías começa esse capítulo com uma pergunta que ecoa na história da humanidade. E essa pergunta, ao ser respondida, vai determinar se nós somos incrédulos ou se nós somos crentes. A maneira como nós enxergamos vai dizer se nós cremos nessa verdade ou se nós rejeitamos essa verdade. Se não, vejamos, a quem a revelação de Deus foi dada? A quem? Nós estamos estudando às quartas-feiras a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos já no capítulo 3. E nós descobrimos ali na pregação de Paulo que todo ser humano é indesculpável. Porque Deus deu para cada homem a consciência. E essa consciência já é um item de fábrica que o homem naturalmente já sabe o que é bom e o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso. Ele já sabe por instinto o que é agressão e o que não é. Essa própria consciência. E ele deu também a revelação divina, a revelação ao povo de Israel. E para nós deu o Evangelho. E Paulo diz que todos são indesculpáveis perante Deus. Porém, Deus se revela. A quem foi dada a revelação de Deus? Quem foi capaz de crer nela? Essa é a pergunta. E nesse capítulo 53 de Isaías, Deus nos dá a resposta, revelando que o seu braço, a sua força, a sua revelação, vem através do servo sofredor, que é Jesus Cristo. Deus revelou a sua graça, a sua salvação, lá no antepassado, para Abraão. O Deus gracioso é o mesmo, do Antigo e no Novo Testamento, não muda. Também o homem, ele é culpado no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento ele poderia crer e mudar a sua vida, assim também como no Novo. Porque às vezes nós fazemos assim uma bagunça achando que o Novo Testamento é uma... Não, a salvação pela graça sempre foi pela graça, pela fé. A salvação pela fé. Para quem? Para quem Deus revelou? Deus revelou ao mundo a sua promessa. E depois Deus revelou ao mundo de fato quando Cristo foi morto na cruz do Calvário. Mas aí vem essa pergunta: os homens aceitaram ou os homens rejeitaram? Cristo na cruz, ele é aqui descrito, a aparência dele. Né? O problema de Isaías 53 está num pequeno paradoxo.
o conquistador, o Messias, o enviado, o ungido, veio tão fraco. Ele não veio para conquistar, ele não veio para ganhar guerras, ele não veio para destruir impérios com a força da espada. E quando todos esperam dele alguma ação que é própria do homem, não enxerga nele. Na verdade, ele não se parece com Alexandre o Grande, nem com Júlio César, dois grandes guerreiros. Ele não é um soldado, ele é um carpinteiro. Ele não conquista reinos, ele cuida da sua mãe, cuida dos seus. E quando nós olhamos para ele, nós não vemos no rosto dele a face da vitória. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali um ser abatido. Humanamente falando, um ser vencido. Quando toda a humanidade espera que ele derrotasse todos os reinos, vê ali um personagem que não inspira a guerra, não inspira a violência, não inspira a reação, não inspira a vingança. Olha para aquele homem e não tem vontade de seguir. Ele é um perdedor na visão humana. É essa a visão de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nenhuma. Era o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado no trabalho. E quando olhamos para ele, não vemos beleza alguma. Como é que esse homem agora, você vai pregar esse evangelho? Quando Paulo fala aos romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Ele está realmente dizendo para aqueles judeus que falaram, não é possível que o Messias é Jesus, um fracote. Os gregos, não é possível que Jesus é o Messias, que morreu. Mas o servo sofredor descrito pelo profeta Isaías, 500 anos antes, está falando outra coisa. Está falando de alguém que vence. Então, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Pedro. Mas não dá. É isso que Isaías está olhando aqui. Não fizemos dele caso algum. Olhamos para ele, não deu vontade de seguir. Olhamos para a expressão dele, não parece com um grande guerreiro, com um grande conquistador, arrogante, queixo erguido, cavalo branco. Não. Homem vestido de armadura. Não. Vê um nazareno vestido de uma capa e andando de mulinha, de filhote de mula, um potrinho. Que figura! É disso que Isaías está falando. Então nós começamos esse capítulo olhando para a figura do servo sofredor e a rejeição que ele sofreu. Mas por que essa rejeição? Que motivo está por trás disso aí? Então nós precisamos meditar e aprofundar um pouco mais. Qual foi o propósito desse sofrimento? Ora, nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Todos os que não creram em Cristo e não o receberam pela fé como seu Salvador, têm uma dívida impagável. Pode trabalhar, pode fazer boas obras, não vai adiantar. Então precisava, para cumprir a justiça de Deus, precisava que essa dívida fosse paga. E o que é que Deus, então, nos oferece? Jesus Cristo. Ele é o nosso substituto que vai receber em si a punição.
E como é que Isaías ele vai nos descrever? Isaías 53 vai nos descrever como ovelhas afastadas do pastor. O pastor está lá, a ovelha está para cá. Cada um procura seu próprio caminho. As ovelhas não estão no rebanho, estão longe do rebanho. Cada um faz o que quer. Eu quero fazer isso. E não necessariamente se faz o certo. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele vai procurar ser para si, viver para si. O homem sem Deus é um homem egoísta. Portanto, os caminhos que ele busca é para si. Ele então descreve que cada um de nós buscávamos sozinhos pastos para comer e água para beber. E o que ele fala aqui é que nós estávamos doentes e até mortos. Por quê? Porque comia urtiga e bebia água lamacenta, água empoçada. Por quê? Porque estava longe do pastor. Isaías trata nesse ponto aqui, fazendo essa referência, como ovelhas que quer viver sua própria vida, viver sozinho, sem regras, sem lei e sem pastor. A ovelha está afastada do rebanho, ovelha desobediente, distraída, os perigos estão ao redor, mas ela é curiosa. E ela está experimentando as coisas longe do rebanho e longe do pastor. Estão doentes, perdidos, afastados, não conseguem enxergar o perigo. E diante da justiça de Deus, essas ovelhas seriam punidas. Punidas pela sua desobediência, pelo egocentrismo, pela preferência do pecado ao invés de obediência ao pastor. E o pastor aqui é Cristo. Ela está perdida. É assim que Isaías descreve. Diante da justiça de Deus, então, essas ovelhas, ou seja, nós antes de Cristo, estávamos fadados e seríamos fatalmente punidos. Porém, Jesus disse, não, eu vou fazer a expiação vicária. O que é a expiação vicária? Eu vou substituir. O Cordeiro de Deus aceitou o castigo que era preparado para nós, que se cumpriria em nós. Ele disse, não, eu pago. Irmãos, eu fico pensando nisso aqui, e às vezes, eu já falei isso para os irmãos, né? Às vezes a gente toma a ceia do Senhor e não faz uma análise profunda de como nós estamos. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Romanos, que nós estamos estudando, que cada um se desviou pelos seus próprios caminhos. Não há quem busque a Deus. E quando você vai analisar essa palavra, desviaram-se todos, sabe o que significa? Tornaram-se inúteis. Ou seja, não está mais preparado para o fim a que se destina. Eu dei um exemplo aqui, né, de um iogurte que vence. Se venceu, você precisa jogar fora, jogar no lixo, porque ele não faz mais, não vai fazer mais efeito em você, a não ser um efeito nocivo. O homem sem Deus, ele corrompeu o objetivo da sua vida. O homem sem Deus não serve mais para o propósito a que se destina, ou seja, ir para o céu, glorificar a Deus com a sua vida. Nós éramos assim. Mas Pedro 2,24 diz que Cristo, nosso substituto, ele quis, e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha o que Pedro está dizendo. Está citando capítulo 53. Pedro está dizendo que Jesus tomou no seu corpo aquilo que era para nós sofrermos no nosso corpo. Que os pecados que estavam para ser cobrados de nós, ele leva sobre si. E note, ele não tem pecado. É o meu e o seu pecado.
E aí ecoa novamente a primeira pergunta. Quem deu crédito a essa pregação? Quem? O culto de Santa Ceia é aquele culto que nós devemos abrir a porta da nossa sinceridade, começar a fazer uma busca dentro de nós, e nós pararmos de dar desculpas e começar a enfrentar a realidade de quem nós somos, muitas vezes. Nós precisamos procurar em nós algo que desagrade a Deus e que nós fazemos frequentemente. Por quê? Porque Cristo levou os nossos pecados sobre si. E se nós fazemos qualquer coisa levianamente, nós estamos pecando contra Ele. Porque é como se Ele desse um presente a nós, e nós falamos, obrigado pelo presente, e agora eu vou continuar na minha vida passada. Ele nos dá o remédio para curar a nossa doença, a gente fala, muito obrigado, eu quero continuar doente. Mas Jesus, conforme Isaías 53, morreu em nosso lugar, e aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 2 também diz de 2 tipos de justiça. 2 tipos. A justiça de Deus para a punição e a justiça de Deus para a salvação. A justiça de Deus para a punição estava sobre todos os homens, e a justiça de Deus para a salvação veio sobre Cristo, quando Ele morre e paga toda a dívida. Agora eu e você não devemos mais nada. Mas nós valorizamos isso? Nós valorizamos isso? Porque assim, quantas vezes por dia você faz uma oração de contrição e diz, Senhor, me ajuda a identificar o que é que está errado em mim. Eu pequei nisso, nisso e nisso. Quantas vezes? Quantas vezes na semana? E hoje, no culto de hoje, nós temos essa oportunidade, porque Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque você pode pensar que me conhece, mas você não me conhece. Tem coisas no meu coração que só eu sei, nem minha esposa sabe, e assim também vocês. E essas coisas que muitas vezes nos traz tanto desespero, a alma precisa ser consertada, pedido perdão diante de Deus, para que a nossa alma volte ao equilíbrio normal. Aí, olha, que nós entendemos, nós não procuramos a Deus. Um dia, eu e você, nós estávamos desgarrados, e a palavra de Deus chegou a nós, e o conhecimento veio a nós, a luz de Deus veio a nós. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? A mim e a você. Porque eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu não entendia, eu não via, mas agora eu vejo. E sabe, a grande jogada, o grande segredo, é que quando eu olho para o passado, eu não quero ficar contando, porque eu tenho vergonha. Vergonha de quem eu era. Agora, se não tem essa vergonha, se gosta de contar, é melhor, né? Essa salvação é um dom, pago com um preço inestimável. E Cristo nos amou de tal forma que pagou essa dívida quando nós ainda éramos pecadores. Ele se revelou a nós. O sacrifício do servo, então, não termina com a morte. Não termina. O sofrimento leva a um triunfo glorioso. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto, que nos mostra o resultado e o triunfo da redenção. Primeiro, a satisfação divina. Deus ficou satisfeito com o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Pronto, está resolvido. A justificação é um resultado direto da obra de Cristo. E é uma declaração divina, que agora nós somos justos. Ué, mas eu não tinha uma sentença de morte sobre mim? Tinha. Por que não tem mais? Porque Cristo pagou. Sim. A morte do servo não foi o fim, não é o fim.
Na verdade, foi o começo. E agora nós voltamos ao paradoxo do primeiro ponto. Vamos interpretar agora o paradoxo. Ele não se parece com Alexandre o Grande, nem com Júlio César. Esses homens eram arrogantes, tinham ganância, ódio, sede de sangue e sede de poder. E o servo humilde, ele tem empatia, ele tem amor, ele tem piedade daqueles que sofrem. Logo, já dá para perceber que o negócio dele não é conquistar reinos, a força, não, é conquistar vidas, almas, é conquistar corações, é que cada um se converta. O servo humilde, ele tem empatia, ele sabe do sofrimento, ele tem amor e tem piedade daqueles que estão em sofrimento. Ele não é um soldado, ele é um carpinteiro, ou seja, ele é um homem simples, que se identifica com os oprimidos e não com os opressores. Por isso que o seu reino é diferente, por isso que a sua conquista é diferente, por isso que a sua conquista é maior e que o seu reino é maior. Ele não conquista reinos terrestres, ele conquista a alma dos homens. E aí eu pergunto para você, quando nós olhamos a imagem da cruz e vemos a face dele, imaginamos, né? A violência que ele sofreu, o rosto desfigurado, uma dor e um sofrimento, e você olha para ele, e uma parte do mundo, né, das pessoas vão dizer assim, não seguirei, muito obrigado. Mas outros olham, vê um rosto dócil e solícito aos necessitados. Os irmãos, notem uma coisa, na cruz do Calvário, ao invés dele estar pensando em si, como nós fazemos, se a brasa é pouca, minha sardinha primeiro. É isso que nós fazemos. Mas ele na cruz do Calvário, ele está preocupado com o outro. O que ele faz? Tem um homem do seu lado, um ladrão, e ele prega para o ladrão. Na verdade, quem pregou para o ladrão foi a plaquinha que está. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquele ladrão olha ali e fala para ele, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele está preocupado com a salvação desse homem. E diz, não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Antes de morrer, ele olha para aqueles soldados violentos, e ao invés de bestemear, xingar, odiar, ele olha eternamente e diz, Senhor, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Ah, irmão, eu não conseguiria, eu acho. Eu acho que eu ia estar com uma raiva. E por último, ao invés de estar pensando nele, ele olha para João e fala, João, aí está sua mãe, a Maria. Porque agora a Maria vai ficar só, ele não vai mais estar com a mãe. Cuida da Maria. Ele não é um homem que vai chegar e destruir, como Júlio César, como Alexandre e outros brutos, que vai destruir o pai de família, vai matar o pai de família, vai abrir a mãe, vai matar as crianças. Não, ele está morrendo, e ao invés de pensar em si, ele está pensando nos outros. Pensou naqueles violentos que não sabiam o que fazia, pensou num homem que nos seus últimos momentos está indo para o inferno e ele salva, e está preocupado com a sua mãe. Eu seguiria esse homem. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu. Eu creio. Eu creio. Eu respondo. Então, eu perguntaria agora para você, quantos homens hoje morreria por Alexandre o Grande? Quantos? Você morreria? Quantos homens hoje morreria por Júlio César? Você morreria? Mas hoje há milhões de pessoas, milhares de pessoas que morreriam por Jesus ainda hoje. Morreriam e morrem. Porque nesse momento em que nós estamos aqui,
Lá no Oriente Médio, eles estão sendo perseguidos, torturados e mortos por amor a Cristo. É esse homem. Desfigurado, desprezado, maltratado. A ponto do autor aos Hebreus dizer que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Nossa esperança não está num Salvador derrotado e morto. Júlio César foi derrotado e foi morto. Alexandre foi derrotado e foi morto. E Jesus foi morto e venceu. E hoje nós estamos reunidos aqui pela imensa graça que Ele nos deu. Portanto, vamos voltar à pergunta inicial. Quem creu em nossa pregação? O registro do servo histórico, do servo sofredor não é apenas histórico, é a revelação de Deus. Ele não veio para impressionar, ele veio para nos salvar. Ele não morreu como um derrotado, ele morreu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto homens destroem e constroem impérios, ele cria um reino de gozo e de paz. E esse reino que ele conquistou e que ele ganhou, ele oferece a nós. Quem deu crédito à nossa pregação? Quantos aqui deu crédito à pregação? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.